Observe com atenção esta assimetria. Dezembro de 2025. O Brasil atinge a menor taxa de desemprego desde 2012, 5,1%. Mais de 103 milhões de brasileiros estão ocupados. Na superfície, as ruas pulsam com a energia de uma economia em franca expansão. Mas agora, olhe para este segundo dado, que opera nas sombras dessa mesma economia. 15%. Essa é a taxa básica de juros, a Selic. Quando descontamos a inflação corrente, o Brasil ostenta a segunda maior taxa de juros real do planeta, impressionantes 9,44%, atrás apenas da Turquia, à frente de nações sob severas sanções de guerra. Como um país sustenta um mercado de trabalho superaquecido, enquanto o custo do dinheiro asfixia de forma brutal o seu setor produtivo? A resposta não está nos manuais básicos de economia. Ela exige a dissecação de uma falha institucional profunda. Imagine a política monetária como uma gigantesca represa. A teoria clássica nos diz que, se a inflação sobe por excesso de consumo, o Banco Central aperta a válvula dos juros. O crédito encarece, o consumo cai, a inflação cede. Matemática simples. Mas veja o que acontece na prática brasileira. Quase 30% do nosso índice oficial de inflação, o IPCA, é composto por preços administrados. Tarifas de energia elétrica, gasolina, pedágios, bens rigorosamente inelásticos. Em janeiro de 2026, a inflação oficial mensal marcou 0,33%. O motor primário? Conta de luz e combustível. O problema institucional é evidente. Subir a taxa de juros não faz chover nos reservatórios das hidrelétricas. Não reduz o preço do barril de petróleo no mercado internacional. O Banco Central aplica um remédio amargo para conter a demanda agregada, mas a doença real é um choque de custos estritamente exógeno. Quando olhamos para este gráfico histórico do início da década de 1980, o período da Grande Recessão, vemos exatamente as consequências desse erro. A tentativa de usar os juros como variável universal de ajuste destruiu o que chamamos de capital organizacional. Fábricas fecharam, cadeias logísticas complexas foram desmanteladas. O capital produtivo fugiu da indústria para o rentismo seguro dos títulos públicos, um dano estrutural irreversível. Pulemos para os dados de hoje. Analise esta projeção consolidada do Boletim Focus de fevereiro de 2026. A expectativa de inflação para o ano está ancorada em 3,91%, confortavelmente abaixo do teto da meta. O crescimento projetado do PIB? Anêmicos, 1,82%. E ainda assim, a projeção para a Selic estaciona em severos 12,13%. Por que o prêmio de risco continua exorbitante se a inflação está controlada? A resposta está nesta linha de tendência cambial. Repare como a curva de juros persegue fanaticamente a curva do dólar. O Brasil tornou-se refém do que a academia chama de dominância cambial. Em um mundo de livre fluxo de capitais, qualquer ruído faz o investidor estrangeiro liquidar posições. Para evitar que o dólar dispare aos R$ 6 e contamine os preços internos, o Banco Central suborna o capital internacional com juros estratosféricos. Perde-se a autonomia monetária. A taxa de juros não serve mais à nação. Serve ao humor de Wall Street. Mas esse suborno tem um preço letal, e ele é pago pelo Estado. Fixe os olhos na trajetória da dívida bruta do governo geral. Saltamos de 77,7% do PIB em 2024 para uma projeção assustadora de 81,7% em 2026. A dívida pública brasileira caminha a passos largos para a marca de 10 trilhões de reais. Hoje, a máquina estatal brasileira gasta mais pagando juros dessa dívida do que investindo em saúde e educação somadas. Trata-se do maior mecanismo de transferência de riqueza da sociedade produtiva para o sistema financeiro em operação no mundo. Então, de onde vem a atual resiliência da economia que vimos no primeiro gráfico? Observe esta última linha de dados. Os gastos com previdência e benefícios sociais expandiram o rendimento em 11%. O consumo varejista se mantém porque o Estado injeta liquidez diretamente na base da pirâmide, vacinando as camadas vulneráveis contra a ortodoxia monetária. Contudo, isso mascara a morte por inanição do nosso investimento produtivo corporativo, que segue esmagado no fundo deste mesmo gráfico.
A conclusão analítica é inegociável. Não haverá modernização tecnológica ou salto de infraestrutura sem uma reforma profunda do regime de metas. É urgente transitar para um alvo focado no núcleo da inflação, expurgando os ruídos de tarifas de energia e combustíveis. É imperativo adotar mecanismos de administração de fluxos de capital de curto prazo, para blindar o câmbio e devolver a soberania ao Banco Central. Continuar apertando a mesma válvula defeituosa não curará a economia. Apenas garantirá que o Brasil perpetue o título de país do futuro, enquanto agoniza, permanentemente asfixiado pelo crédito mais caro do presente.